A carta aos Hebreus é a carta onde o autor é desconhecido. Algumas pessoas atribuem ela a Paulo. Martinho Lutero disse, depois de muitos anos, que seria Apolo. Uns até acreditam que foi Priscila, esposa de Áquila, um dos líderes da igreja. Mas não se sabe ao certo e nenhum deles afirmam quem escreveu essa carta. O fato é que, mesmo não sabendo qual é o autor, essa carta ela é chamada por muitos teólogos de o quinto evangelho. E eu explico por quê. Os 4 evangelhos do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos de Cristo Jesus, falam a respeito da vida e da missão de Jesus que ele realizou e executou aqui na terra. Dizem os teólogos que a carta aos Hebreus é a missão de Jesus depois de ser assunto aos céus. Por isso eles atribuem então o quinto evangelho à carta aos Hebreus. Enquanto uns estão narrando a história de Jesus aqui, a carta aos Hebreus está narrando a missão e a história de Jesus depois de haver ressuscitado e ser assunto aos céus. Interessante também que essa carta ela foi escrita a um grupo específico de judeus que estavam espalhados pelo Império Romano. Teve uma perseguição pelo imperador Cláudio, que baixou um decreto, e preste atenção, a perseguição aqui não era ao judaísmo, mas ao cristianismo. A perseguição liberada por Cláudio era aos cristãos, judeus que haviam se convertido ao cristianismo. Qual que é a mensagem central da carta aos Hebreus? A superioridade de Jesus Cristo. Ele começa dizendo o seguinte: olha, havendo Deus outrora falado. O que o escritor está trazendo aqui? Ele está falando o seguinte: olha, é verdade, outrora, no antigo, no passado, no Antigo Testamento, Deus falou, é verdade, Ele falou. E Ele falou não só dos pais aos profetas, pelos profetas aos pais. Ele não só falou várias vezes assim, mas falou de diversas formas. Ele falou usando sonhos. Ele deu sonhos a Jacó. Ele falou fazendo Jeremias entrar em transe. Ele falou com manifestações. Ele falou de quando a teologia chama isso de teofania. As manifestações de Deus. Pastor, o que é isso? O maná caindo do céu. Deus falou no maná. A coluna de fogo que guiava o povo, teofania. Deus falando em uma manifestação. A sarça que queimava e não se consumia, Deus falando em uma manifestação. Deus falou de diversas formas. Deus falou quando a água brotou da rocha para o povo beber. Deus falou quando o mar abriu ao meio e o povo começou a passar. De diversas formas Deus falou ao povo. E o escritor está falando assim: de fato Deus falou. E Ele falou de maneira clara. Ele usou os profetas, Ele usou sonhos, Ele usou visões, Ele usou a teofania, Ele usou as manifestações para falar aos nossos pais. Mas aí o escritor aos Hebreus, ele coloca: mas nesses últimos dias Deus nos falou pelo Filho. O que é isso, os últimos dias? Preste atenção. A última grande manifestação de Deus ao homem aqui na terra, Jesus. Por que ele está falando nos últimos dias? Porque depois que Jesus veio, morreu e ressuscitou, passa-se aos últimos dias, porque não existirá mais nenhuma manifestação de Deus fora da pessoa de Jesus. Ele está falando assim: agora o próximo grande evento da humanidade, o próximo grande evento da história da humanidade, depois da vida de Jesus, o próximo agora é o fim. Ele vai vir julgar a terra, Ele vai vir como Rei eterno, soberano. Por isso nos últimos dias Ele falou a respeito do Filho. Qualquer escritura, qualquer doutrina, qualquer livro, qualquer pastor, qualquer evento, conferência, o que for que trouxer um evangelho fora do Filho, não é uma revelação de Deus. O Filho é o herdeiro de Deus. Ele é quem herda todas as coisas, a Ele é a glória. Por isso Ele disse o seguinte aos seus discípulos, Jesus pregando em Mateus 11, Ele disse o seguinte: olha, tudo me foi entregue por meu Pai, tudo é meu. Ele não é só o herdeiro, como também Ele é o criador do universo. E aí o que ele está falando para esses judeus, para esses cristãos, os hebreus?
Ele está falando o seguinte: olha, não voltem ao passado, não voltem ao judaísmo, porque esse Jesus aqui, ele é maior do que os profetas, ele é maior do que a profecia, ele é maior do que os patriarcas, ele é maior do que os sacerdotes, ele é maior do que o ofício sacerdotal, ele é maior que o sacrifício do passado, ele é maior do que a nação. Ele é aquele a quem Deus constituiu herdeiro, e não só herdeiro, ele também é o criador de todas as coisas. Ele é quem criou o universo. Foi através dele que Jesus falou, que Deus falou, através do criador do universo. E aí ele está dizendo o seguinte: olha, Isaías, ele dá esse relato a respeito de Jesus como criador. Isaías 48, ele está dizendo: dá ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo, eu sou o primeiro e eu sou o último. A respeito de quem que Isaías está profetizando? Cristo, o Filho. Esse Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Criador, ele é o mantenedor. É isso que a Escritura está dizendo. Entende porque ele é maior do que os profetas? Porque os profetas são criatura de Deus. Entende porque ele é maior do que os patriarcas? Porque os patriarcas são criatura de Deus. Ele não. Ele não era só um rabino que apareceu na Galileia pregando. Ele não era só um grande líder. Não, ele era o próprio Deus. E diz João que ele era o verbo encarnado de Deus. A pessoa de Deus entra em Jesus, se encarna em Jesus. E diz um escritor chamado Max Lucado que ele deixou a grandeza do céu para viver apertado durante 9 meses no ventre de uma virgem. Que ele deixou de sentir o aroma agradável do céu para poder sentir um cheiro de um estábulo. Diz esse escritor que Jesus abdicou da sua glória e deixou de ser aclamado pelos anjos para ser cuspido por homens. E mesmo assim ele é maior do que todos. O relato do batismo de Jesus é a grande evidência de que ele é o Criador. O relato do batismo de Jesus é a grande evidência de que os três são exatamente um, e que eles nunca se desvincularam, eles nunca se afastaram, eles sempre disseram um a respeito do outro, eles sempre testemunharam um a respeito do outro. Por isso Jesus falou o seguinte: olha, eu vou para o céu e eu vou enviar agora outro Consolador, eu vou enviar o meu Espírito, e ele vai guiar vocês em toda a verdade, e ele vai testemunhar a meu respeito, e ele vai glorificar o meu nome. E o escritor aos Hebreus começa a desaguar isso, e ele começa a dizer o seguinte: olha, ele não só é maior e criou todas as coisas, como também ele sustenta todas as coisas. Deus é a palavra, Jesus é a palavra encarnada, ele sustenta o universo ainda só caminha porque Jesus está sustentando ele com a sua palavra. Porque nós temos a tendência de trocar a palavra de Deus por alguma outra coisa. Ele diz o seguinte: depois de ter feito a purificação dos seus pecados, ele começa agora a apresentar e falar assim: Jesus é maior do que os sacerdotes, Jesus é maior do que o ministério sacerdotal de Israel. Se você for lembrar bem e olhar o Antigo Testamento, o sacerdote, o sumo sacerdote, entrava uma vez por ano para oferecer um sacrifício para que Deus perdoasse o pecado da nação de Israel. E ele então pegava um animal, imolava o animal e oferecia o sangue desse animal, derramando desse sangue sobre o propiciatório, a tampa da Arca da Aliança, para oferecer um sacrifício. E ele está falando o seguinte: olha, Jesus, ele é o sumo sacerdote, e ele fez a purificação. E o que é lindo aqui, preste atenção. Preste atenção, o texto está dizendo o seguinte: olha, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade. Ele está dizendo o seguinte: olha, Jesus é maior do que o ministério sacerdotal de Israel, aqueles ao qual você esperava um ano, para que a oferta pacífica fosse oferecida, para que o seu pecado fosse perdoado. Eles usavam um animal, uma criatura, um ser que Deus criou, e o sangue desse animal era aspergido, era derramado. Mas o sangue da criatura tinha que ser derramado várias vezes, anualmente, constantemente, para que houvesse perdão de pecados. Porque ele fala assim: agora, a partir de agora, sangue de mais nenhuma criatura vai ser derramado. A partir de agora eu derramarei o sangue do Criador, para que todo
todo homem que crê em Jesus Cristo seja transformado e perdoado os seus pecados. Ele é maior do que os sacerdotes, porque ele entrou de uma vez por todas no Santo dos Santos, e não houve mais necessidade de derramamento de sangue, porque o Cordeiro de Deus derramou todo o seu sangue. Por isso, quando ele chega para ser batizado por João, o ministério de João avançando na Palestina, muitas pessoas vindo ouvir João pregar. Depois de 400 anos que Deus não falava mais com o povo de Israel, aparece um homem vestido de pele de camelo e comendo mel silvestre e gafanhoto, pregando num deserto do sol escaldante, e começa a chamar o povo ao arrependimento, e começa a batizar o povo para perdão de pecados. E de repente, quando ele se depara com esse homem, João para e olha para ele e diz: ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a ele vocês têm que ouvir. Aleluia. Por isso aí os discípulos de João ficaram desesperados e falando assim: João, o que você está fazendo, João? Os discípulos de Jesus batizam mais do que nós, o ministério nosso está sumindo, João. O que está acontecendo, João? Você está sumindo, você está desaparecendo, as pessoas não vêm mais te ver, uma multidão acompanha esse tal de Jesus, o Nazareno. E João falou: vocês não entenderam nada, ele estava na criação, ele estava lá, vocês não viram a manifestação do Espírito de Deus sobre ele, ele estava lá, ele é o Cordeiro de Deus. E aí João fala o seguinte: olha, e é mais importante, ou muito importante, ou acima de todas as coisas importantes, que ele cresça e eu diminua. Você consegue entender por que ele é maior do que todos? Porque ele é o incomparável Jesus, porque ele é maior que a lei, porque ele é maior que os profetas, porque ele é o Cordeiro de Deus, ele é o próprio Deus encarnado, ele é Jesus. Por que ele é maior? Porque Jesus é incomparável, porque Jesus é inigualável. Sabe quem é esse Jesus que o escritor dos Hebreus está apresentando para nós e chamando de o resplendor da glória de Deus? Ele é aquele que, mesmo sendo tão divino, permitiu que um soldado raso do exército romano cravasse as suas mãos no madeiro, colocando um cravo nas suas mãos. Ele é aquele que poderia ter vivido acima de nós, ele poderia ter vivido longe de nós, mas ele não fez. Ele se tornou amigo do pecador, ele se tornou irmão do pobre, ele se compadeceu com uma mulher que o acusavam de adultério. Ele sentou para tomar água com uma mulher que ele havia criado. Ele entrou no meio de gritos de Hosana, sentado no jumento, entrando em Jerusalém. E poucos dias depois ele foi acusado como um grande pecador, e preferiram soltar o pior prisioneiro daquela época e sentenciar esse homem. Mas por que ele é o maior? Esse é aquele que enviou ao mundo homens como soldados para batalhar pelo seu reino, lutar com o exército de Deus. Mas ele não equipou esses homens com espada nem com lança, ele equipou esses homens com os joelhos dobrados e a lembrança de um carpinteiro que foi ressurreto ao terceiro dia. Por que ele é maior? Porque diz Paulo aos Filipenses que ele abriu mão da sua glória, foi esmagado, se humilhou, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Mas diz também o apóstolo Paulo que por causa disso, e em meio a todas essas coisas, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Jesus é maior do que todos, ele é incomparável, ele é inigualável. Esse é o Jesus